Olá, e aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e a gente vai entender direito hoje sobre uma classe processual voltada para rever decisão transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Eu estou falando da ação rescisória, que tem uso restrito no âmbito civil. Esse tema de hoje é instigante, técnico e crucial para o bom funcionamento do judiciário. E a gente vai entender direito quais são os motivos com os meus dois convidados de hoje. Não saia daí, fica aqui comigo. Eu já começo aqui pedindo para você olhar aqui para o nosso telão, porque a gente já está com os nossos dois convidados ilustres de hoje aqui do Entender Direito, começando pela doutora Luciana Robles de Almeida. Ela é advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Doutora Luciana Robles, muito bom tê-la aqui conosco, muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de participar dessa iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz em participar, ainda mais na companhia do professor Paulo Mendes, foi meu professor já na graduação, no terceiro semestre da faculdade, fomos orientados pelo professor Daniel Mitidiero, eu tenho os trabalhos dele como uma referência para mim e tive a sorte de tê-lo como examinador da minha tese de doutorado. Então, eu reitero o meu agradecimento pelo convite e é uma alegria estar com o senhor. Muito obrigada. Então estamos aqui em casa, né, doutor Paulo também já participou aqui do Entender Direito, o doutor Mitidiero também. Como a doutora Luciana antecipou, o Paulo Mendes, ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutor pela Universidade de Salamanca. Professor na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado do IDP, além de professor visitante da PUC do Peru. Atualmente é adjunto do advogado-geral da União, doutor Paulo. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Olá, Fátima, alegria toda minha. Só me chamar que eu estarei sempre aqui com Coisa vocês, boa. para colaborar com a STJ, com esses temas, né, tão importantes do ponto de vista teórico e prático, é sempre uma satisfação. E ainda mais ao lado de uma professora que eu tanto admiro, a professora Luciana Robles, uma querida amiga, né, que vem brilhando aí com suas obras, com seus artigos, e grande conhecedora do assunto, né, e que nós temos em comum nosso maestro, o professor Daniel Mitidiero, que também foi meu orientador de mestrado e doutorado. Então a gente tem, Fátima, eu e a professora Luciana, a mesma base teórica, né? E aí a gente constrói o nosso raciocínio a partir dos mesmos pilares teóricos. Muito bom, e a gente está aqui para entender direito e aprender direito com vocês. Eu começo então com a doutora Luciana, porque é o seguinte, eu queria saber como é que o ordenamento jurídico brasileiro equilibra, né, esse princípio da coisa julgada com essa possibilidade de rescindir ou revisar decisões judiciais. Perfeito, vamos lá. Bem, em primeiro lugar, me parece que é importante nós termos presente o conceito. A coisa julgada, ela é a autoridade que reveste, que envolve a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, ela é como uma etiqueta que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão. Essa é uma regra prevista no Código de Processo Civil, no artigo 502, e parece seguro dizer que a coisa julgada é uma das maneiras mais conhecidas no direito de se proteger o passado, estabilizando o passado e gerando a expectativa de que aquilo será mantido. Entre os fundamentos da coisa julgada, me parece que é essencial nós destacarmos ao princípio da segurança jurídica. E, enquanto princípio, é uma norma voltada à promoção de um determinado estado de coisas. E me parece interessante destacar, esse estado de coisas é composto por algumas características. Então, nenhuma ordem jurídica pode ser considerada segura se não houver cognoscibilidade acerca do significado das regras vigentes. É preciso conhecer as regras que se aplicam à minha situação, à minha conduta, é preciso cognoscibilidade para haver orientação. Além da cognoscibilidade, nós precisamos de um mínimo de estabilidade, de continuidade, porque não há um ordenamento seguro se ele estiver sujeito a variações abruptas. Ainda, é interessante que a ordem jurídica seja confiável, capaz de reagir contra surpresas injustas. E é claro que também é preciso efetividade, no sentido de que o direito tem
capacidade, condições de se impor caso ameaçado ou efetivamente violado. Então, um primeiro ponto é que a coisa julgada tem por fundamento o princípio da segurança jurídica. Mas é claro que, além dessa preocupação que é primordial, também há situações nas quais, eventualmente, uma decisão transitada em julgado ensejaria uma injustiça gravíssima, capaz, inclusive, de prejudicar a legitimidade do ordenamento jurídico como um todo. Então, podemos pensar, por exemplo, numa sentença prolatada por juiz corrompido, em ofensa ao devido processo e ao juiz natural. E voltando então à nossa pergunta, a partir desse pano de fundo, como é que o ordenamento jurídico equilibra a promoção do princípio da segurança jurídica, a regra da coisa julgada e a possibilidade de rescisão dos julgados? No meu modo de ver, isso é feito mediante a previsão pela legislação de hipóteses de cabimento da ação rescisória, como ação que visa desconstituir a coisa julgada, sendo estas hipóteses excepcionais e arroladas de forma taxativa pelo legislador no artigo 966. Então, eu penso que a superação desta estabilidade depende do preenchimento dessas hipóteses. É claro que estamos nos referindo a uma solução de compromisso entre tensões que são naturais ao direito. Mas me parece também que a Constituição, no próprio artigo 5º, inciso 35, estipulou uma regra que, de antemão, privilegia a segurança e a confiabilidade diante do risco de eventuais injustiças, quando refere que a lei não prejudicará a coisa julgada. Doutor Paulo, já que a gente está falando, né, de ação rescisória, a gente também fala de conceitos basilares, como, por exemplo, juízo rescindente e juízo rescisório. Poderia, então, explicar para a gente? Nós sabemos que a ação rescisória é um instrumento de desconstituição da coisa julgada em hipóteses excepcionais previstas em regra no artigo 966 do Código de Processo Civil. E sempre quando a gente vai dar aula de rescisória, falar sobre a rescisória, vem à mente essa primeira informação. Quando nós ajuizamos uma ação rescisória, é possível que haja dois pedidos na ação rescisória. Um pedido para um juízo rescindente e um pedido para um juízo rescisório. O que significa isso? Em regra, a ação rescisória ela visa rescindir a coisa julgada, juízo rescindente, que é a desconstituição da coisa julgada, e, na maioria das hipóteses, também fazer um juízo rescisório, que é o rejulgamento da causa. Então, essa é uma premissa inicial importante. Em regra, quando nós ajuizamos a ação rescisória, nós vamos fazer esses dois pedidos, para rescindir a decisão transitada em julgado e para ser proferido um novo julgamento a respeito do assunto. Mas é interessante perceber que nem sempre haverá esses dois pedidos. Existem algumas situações em que só haverá o pedido rescindente. Imagine a seguinte situação. Imagine que você ajuiza uma ação rescisória alegando violação à coisa julgada. Ou seja, houve a formação de uma coisa julgada, mas você diz, olha, peraí, antes dessa coisa julgada já havia uma coisa julgada sobre o assunto. Então essa coisa julgada não poderia existir. Então se você vai ajuizar uma ação rescisória para alegar a violação à coisa julgada, percebam que não faz sentido você pedir um rejulgamento da causa. Você vai apenas rescindir aquela decisão transitada em julgada que foi formada em desconformidade com a coisa julgada anteriormente existente. Então, em resumo, em regra, nós pedimos a rescisão e o rejulgamento, mas nem sempre isso será necessário. Doutora Luciana, agora sobre a competência da ação rescisória. Isso vai depender, então, do resultado do último recurso apreciado na ação originária ou não? Gostaria que você discorresse um pouco sobre esse assunto, por favor. Bem, vamos lá. Depende, né? Considere-se a causa julgada pelo tribunal quando ele tiver examinado em grau único ou tenha conhecido de um recurso a ele endereçado. Então, via de regra, o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar ações rescisórias dos seus julgados. O Superior Tribunal de Justiça, competente para processar e julgar ações rescisórias dos seus julgados. Se o tribunal não conhece do recurso a ele dirigido, então a decisão não substitui a decisão recorrida e não se considera por ele julgada a causa. E note-se que não importa se o tribunal apenas anuncia que não conheceu de um recurso, se na prática conheceu e deu provimento, ou conheceu e negou o provimento. Se o tribunal conhece do recurso, ainda que anuncie em sentido contrário, a ele competirá
processar, julgar, conhecer a ação rescisória que visa a rescisão do julgado. Então, na verdade, depende, mas se, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso a ele endereçado, passa a ser o tribunal, enfim, o juízo competente para processar e julgar a ação rescisória. Ainda com você, doutora Luciana, o fato de o STJ decidir no âmbito de RESP e ARESP, né, recurso especial ou agravo em recurso especial, essa definição, ela substitui as decisões locais para fins de competência para ajuizamento da ação rescisória? Bem, se o STJ conheceu do recurso, passa a ser o tribunal competente para processar e julgar a ação rescisória. Se não conheceu, seja em recurso especial, seja em agravo em recurso especial, a competência permanece junto ao tribunal de origem. Basta lembrar, o RESP diz respeito à existência ou não de contrariedade à legislação federal infraconstitucional, e o agravo em recurso especial, a inadmissão, seja de forma correta ou não, que vem impugnado pela parte recorrente. Então, se o Superior Tribunal de Justiça conhecer do recurso, seja para negar provimento, seja para dar provimento, o fato é que, conhecendo o recurso, passa a ser o Superior Tribunal de Justiça competente para a ação rescisória. Agora eu quero saber de ambos o seguinte: considerando que o STJ, no tema repetitivo 1299, discute a possibilidade de ação rescisória quando há pacificação posterior da matéria, como é que se compatibiliza isso com a segurança jurídica e a súmula 343 do STF? Para quem não sabe, entre aspas, né, só para constar, essa súmula 343 do STF diz o seguinte: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, fecha aspas. Quero começar com o Dr. Paulo, por favor. Esse tema é um dos temas mais interessantes, né, relacionados à ação rescisória, mas me permita, Fátima, lembrar uma regrinha muito interessante no Código de Processo Civil de 2015, que ela trouxe a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em razão de um juízo de inadmissibilidade de um recurso. Né? Isso está no artigo 966, parágrafo 2º do CPC. Eu acho bacana a gente lembrar dessa regra, porque é algo que muitas vezes não está no radar dos advogados. Né? Então, se hoje nós olharmos ali o artigo 966, parágrafo 2º, inciso 2, hoje é possível você ajuizar uma ação rescisória não em razão de uma decisão de mérito, o vício da decisão de mérito, mas porque o seu recurso foi inadmitido. Então, eventualmente, imagine que seu recurso especial ele é inadmitido no Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, seria possível nós pensarmos hoje em uma ação rescisória em razão dessa inadmissibilidade. Imagino que a inadmissibilidade se deu com manifesta violação à norma jurídica. Né? Então, algo interessante para ficar no radar dos advogados. E aí, voltando a atenção ao tema 1299, de repercussão geral, esse tema ele dialoga com uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, súmula 343 do STF. Essa súmula nos dizia, lá em 1963, que se você tinha divergência jurisprudencial e posteriormente houvesse uma pacificação desse tema no tribunal, o fato de haver essa pacificação não justificaria o ajuizamento de uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada no passado. Ou seja, essa súmula parte da premissa de que há um momento de legítima movimentação interpretativa pelos tribunais. E os tribunais podem chegar a conclusões razoáveis sobre o mesmo assunto. Diante disso, há a formação de decisões, há a formação de coisas julgadas em sentidos diversos. O fato de, posteriormente, o STJ ou o STF pacificar o tema, isso não significa que aquela decisão teria violado manifestamente uma norma jurídica. Ou seja, não caberia ação rescisória. Isso em 1963 era o entendimento que foi fixado nessa súmula do Supremo Tribunal Federal. Só que com o passar do tempo, o Supremo ele vai modificando a sua jurisprudência para dizer que a súmula 343
só se aplicaria a questões infraconstitucionais. Que diante de questões constitucionais, seria cabível o ajuizamento de ação rescisória. E o Supremo, principalmente desde 2008, vem fortalecendo essa jurisprudência em relação a questões constitucionais. O próprio Código de Processo Civil hoje positivou esse entendimento. Se nós olharmos os artigos 525 e 535 do CPC, nós vamos ver que lá está previsto expressamente o cabimento de ação rescisória em razão de um precedente posterior do Supremo Tribunal Federal. E depois disso, o Supremo vem produzindo vários temas de repercussão geral, julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade, reconhecendo o cabimento dessa ação rescisória, até com efeitos bastante mais amplos do que aqueles que a gente imaginava no início. Depois a gente pode retomar esse tema. O que o tema 1299 do STJ coloca de ingrediente novo nessa salada toda? O STJ dizia, olha, a súmula 343 não se aplica a questões constitucionais, mas se aplica a questões infraconstitucionais. Aí o STJ parou para refletir o seguinte: será que um precedente do STF é tão mais forte que um precedente do STJ? Sendo que o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal, a nossa Suprema Corte em matéria federal. O STJ dá a última palavra na legislação federal. E quando o STJ afirma um entendimento hoje, principalmente pela técnica dos recursos repetitivos, nós temos um precedente com muita força que orienta os jurisdicionados a respeito do assunto. E o tema 1299 vem para trazer a seguinte reflexão: se, de fato, nós estamos diante de um precedente do STJ que pacificou o entendimento, será que a semelhança do STF não deveria ser cabível também à ação rescisória? Ou seja, será que o precedente... Veja, em outras palavras, será que essa mudança que se operou no STJ, principalmente agora que nós temos os repetitivos, será que com a força do repetitivo, ele também não deveria dar ensejo à ação rescisória, assim como os precedentes do STF dão ensejo à ação rescisória? Então, assim, é um tema muito importante, que tem a aptidão de modificar significativamente a jurisprudência do STJ, porque o STJ hoje é bastante resistente ao cabimento dessas ações rescisórias, mas o tema 1299 ele é disruptivo sobre esse tema. E, Fátima, eu acho que vale muito a pena a gente ouvir a professora Luciana também sobre esse assunto, porque é uma grande especialista nesse tema, ela escreveu sobre o assunto e acho que é bem importante ouvi-la também. Claro, com certeza. Por favor, doutora Luciana. Eu acho esse tema muito interessante e ele abre realmente ensejo a muitas discussões e ele permanece polêmico. E do ponto de vista prático, ele é muito importante, não são raros os casos que envolvem justamente essa problemática. No meu modo de ver, talvez eu já adiante aqui a minha conclusão, mas no meu modo de ver, não cabe ação rescisória com base em direito superveniente. A manifesta violação da norma jurídica, ela só se configura quando, à época, havia uma norma jurídica definida, aplicável, de significado estável, e que, todavia, foi violada, não foi aplicada, por exemplo, ou foi, por exemplo, ignorada ou deixou de ter sido aplicada. Relativamente à questão da pacificação posterior e da linha do tempo, como nós podemos enxergar isso, eu penso que há dois cenários a serem considerados quando nós tratamos dessa interseção entre ação rescisória, coisa julgada e precedente. E o primeiro cenário diz respeito à formação do precedente, o segundo diz respeito à superação do precedente. Então, vamos supor que ao tempo da formação da coisa julgada não existia ainda um precedente formado, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, depende da situação, mas não havia um precedente. Nesse caso, não existe, ou não se vislumbra uma manifesta violação da norma jurídica, porque não havia uma orientação. Não é possível seguir um precedente que não existe. Então, parece natural que haverá coisa julgada formada, ainda que posteriormente num sentido diverso daquele que veio a se firmar pela Corte Suprema. Eu penso que
Nessa situação em que ainda não havia um precedente que se formou a coisa julgada, deve prevalecer a coisa julgada pelo simples fato de que não cabe ação rescisória com base em direito superveniente. Agora, se o precedente já existia ao tempo da formação da coisa julgada, nós temos uma decisão posterior que transitou em julgado em sentido contrário ao do precedente, que nesse caso pode e deve, no meu modo de ver, ser rescindida com base em manifesta violação à norma jurídica. Ela ainda pode ser declarada inexequível mediante impugnação. Então, esse é o primeiro cenário em que não havia um precedente. Agora, vamos supor que existe ainda a possibilidade, e não é rara, de que o precedente venha a ser superado, vindo o novo entendimento a ser diverso daquele no qual se baseou a coisa julgada. E, novamente, eu penso que não cabe ação rescisória com base em direito superveniente, mesmo porque a decisão transitou em julgado em consonância com o entendimento vigente à época. E aquele era o material jurídico disponível à época. E a súmula 343, como o professor Paulo já bem destacou, talvez assim seja mais no contexto da formação do precedente, porque não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando se baseava numa interpretação controvertida. Eu penso que essa súmula reconhece a margem de determinação do direito. Haverá casos, seja no que diz respeito à legislação, seja no que diz respeito à interpretação da Constituição, haverá casos em que as questões suscitam interpretações controvertidas. E por isso não haverá uma literal violação à disposição de lei, ou melhor, violação à literal disposição de lei, e muito menos uma manifesta violação à norma jurídica. É resguardado aqui o espaço de desacordo interpretativo, que, embora não se dê em todos os casos, nós sabemos que ocorre frequentemente na vida do direito. Então, se eu narro a existência de uma controvérsia à época da formação da coisa julgada, é claro que eu não narro uma manifesta violação à norma jurídica. É incabível porque eu não chego a narrar uma hipótese de cabimento da ação rescisória, mesmo que posteriormente ela tenha se formado uma interpretação favorável ao pedido do demandante. Eu penso que uma solução diversa acaba desconsiderando a própria regra da Constituição, no sentido de que a lei não prejudicará a coisa julgada, a lei e eventuais outros atos normativos. E é por isso que, no meu modo de ver, os dispositivos do Código de Processo Civil que admitem a ação rescisória com base em um precedente posterior, é, acaba sendo um problema, e eu penso, inclusive, aqui em constitucionalidade, porque sujeita a coisa julgada a uma confirmação futura e talvez, inclusive, insuscetível de dimensionamento, de previsibilidade, que é a confirmação por parte da Corte Suprema. Talvez torne, inclusive, a coisa julgada provisória. Então, no meu modo de ver, não cabe ação rescisória com base em um precedente superveniente ou um entendimento superveniente. Doutor Paulo, eu gostaria de saber da sua opinião se a ação rescisória ela é compatível de fato com o sistema de precedentes como técnica de coerência judicial? Excelente. Essa é uma pergunta uma pergunta até meio crítica ao que a gente estava falando, né? Será que a ação rescisória pode ser utilizada como um instrumento de coerência judicial? E aí, na linha do que a professora Luciana já estava desenhando. A princípio, se nós partimos de uma base de metodologia da ciência do direito, em que nós entendemos que o direito é problemático, interpretativo, e que há respostas possíveis a partir dos textos normativos, e que nós temos que garantir uma segurança jurídica no período anterior à formação do precedente, a conclusão que a gente chega a partir dessa base teórica é que nós deveríamos manter a coisa julgada. Ou seja, não deveria ser cabível a ação rescisória. Ou seja, a ação rescisória não deveria ser utilizada como um instrumento para garantir a coerência jurisprudencial. Ou seja, nós não deveríamos entrar com ação rescisória para tentar fazer prevalecer nos casos concretos já transitados em julgados o entendimento posterior do tribunal. E Luciana falou uma coisa que eu acho muito importante. Nós não podemos. É bastante problemático nós imaginarmos que todas as coisas julgadas formadas no Brasil vão ficar sempre na dependência de eventual e futuro precedente do STJ ou precedente do STF. E essa é a consequência. É como se a Constituição dissesse assim: olha, existe o direito fundamental à coisa julgada, previsto no artigo 5º 36, salvo se
o STJ vier a decidir de maneira contrária. Percebe? E nós estaríamos diante de uma coisa julgada condicionada. Condicionada. E, volto a dizer, para que nosso telespectador fique bem esclarecido. Em relação aos precedentes do STF, a nossa opção legislativa hoje é pelo cabimento da ação rescisória. O STF vem ratificando esse entendimento. O STF, em inúmeros precedentes, vem dizendo, não, é cabível ação rescisória nesses casos. E o tema 1299 que a gente estava conversando é fulcral para a gente saber se esse entendimento do STF vai se estender também para as questões infraconstitucionais. Em uma palavra, a ação rescisória não deveria ser um instrumento de coerência jurisprudencial, mas sim a coisa julgada deveria ser preservada naquelas situações em que houve o trânsito em julgado antes da formação do precedente. Quero continuar ainda com essa provocação agora para a doutora Luciana, falando do artigo 966, inciso 5, do Código de Processo Civil, que traz a expressão violação manifesta de norma jurídica. Você acredita, que essa é uma cláusula, doutora Luciana, uma cláusula aberta que pode gerar insegurança ou não? Sim, perfeito. Eu acho esse tema muito interessante e é, inclusive, uma das razões pelas quais eu me interessei pela temática da ação rescisória, inicialmente. Eh, Normalmente, eu queria trazer um dado de direito comparado. Normalmente, os sistemas admitem a rescisão com base em elementos ligados ao devido processo. Normalmente, as hipóteses de cabimento da ação rescisória envolvem a violação a direitos fundamentais processuais. Por exemplo, fraude da parte, falsidade da prova, dolo do juiz, simulação das partes, etc. No Brasil, como nós sabemos, existe esta disposição do inciso 5 da manifesta violação à norma jurídica. E aqui nós temos a admissão de ação rescisória por violação de uma norma substancial. E com isso, não se tutela apenas o direito ao processo justo e elementos do direito ao processo justo, mas também um segundo fundamento, um segundo grupo de fundamentos, que é a dimensão normativa da decisão justa. Ou seja, o significado normativo que serve à decisão justa. E esse dado singulariza a nossa ação rescisória. E, naturalmente, como amplia as hipóteses de rescisão, uma das consequências que se tem é o enfraquecimento do princípio da segurança jurídica. Então, em comparação com outros países, no Brasil, nós temos sim um estado de coisas que tende a menor cognoscibilidade, estabilidade e confiabilidade do direito, porque admite a ação rescisória não apenas em hipóteses vinculadas à tutela de direito ao processo justo, devido processo, mas também admite a ação rescisória com base em violação de direitos ou a violação à norma substancial. Dito isso, eu também penso que é preciso atentar ao significado da manifesta violação à norma jurídica, e nesse sentido, nos é interessante ter sempre em mente que, mesmo nessa hipótese, a ação rescisória, ela não visa a tratar da mera injustiça da decisão, nem a mera violação ao direito em tese, ela não consubstancia um instrumento de retroatividade de precedentes. Ela, na verdade, tem um núcleo, um escopo bastante específico, que é a violação à norma jurídica, e com isso não admitirá atividade probatória, reexame da prova, exige sim a adequada indicação, enfim, o debate a respeito da violação à norma jurídica especificamente, se havia um significado estável e se ele foi ou não desrespeitado pela decisão acobertada pela coisa julgada. Uhum. Agora com o doutor Paulo. Doutor Paulo, é possível interpor o recurso especial para contestar fundamentos, do acórdão em ação rescisória? Essa é uma pergunta mais delicada, porque, assim, a princípio, diante do julgamento de ação rescisória nos tribunais de segunda instância, é plenamente possível o ajuizamento de recurso especial, se você está diante de uma das hipóteses eh, de cabimento do recurso especial, né, previsto no artigo 105, inciso 3 da Constituição. Só que essa pergunta tem um detalhe que é interessante, que é saber se eu posso contestar os fundamentos da ação rescisória ajuizada na origem, os tribunais
de segunda instância. E, em regra, o STJ ele tem uma resistência muito grande para aceitar esses recursos especiais, porque ele acaba esbarrando na súmula 7 do STJ. Ou seja, ele entende que para ele avaliar os fundamentos da decisão de primeira instância, ele acaba tendo que revolver a matéria prática. Por isso que há uma certa resistência da jurisprudência do STJ para admitir esse recurso especial. Mas, se você consegue identificar no seu recurso especial que a decisão de origem viola manifestamente norma jurídica, que está diante de alguma das hipóteses do artigo 966 do CPC, com essas ressalvas que eu fiz, é possível a interposição de recurso especial. Doutora Luciana, agora há essa possibilidade de se alegar incompetência absoluta, como causa de ação rescisória, mesmo após o trânsito em julgado? Sim, essa é uma hipótese de cabimento da ação rescisória, sim. A competência relativa não, mas uma vez transitado em julgado, o local adequado para a arguição da incompetência absoluta realmente é a ação rescisória. E o cerceamento de defesa, ainda com você, doutora Luciana, o cerceamento de defesa reconhecido no âmbito de uma ação rescisória, ele pode fazer com que o processo retorne à origem para um novo julgamento de apelação? Essa é uma questão bastante interessante e o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento nesse sentido, de que sim, o processo pode retornar à origem, ou deve retornar à origem nessas circunstâncias. Um ponto interessante, talvez voltando um pouco, é que a regra no âmbito da ação rescisória é que seja concentrado o juízo rescindente e o juízo rescisório. É, Eventualmente, será necessário uma complementação da instrução, de modo que os autos serão, ou haverá instrução fora, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Só que, mesmo quando isso for admissível, isso não isenta o órgão competente para realizar ambos os juízos, rescindente e rescisório. Agora, em um caso julgado em 2019, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu um vício de nulidade na intimação para julgamento de apelação. Naquelas circunstâncias, a parte foi intimada apenas no nome de um advogado que veio a falecer, então não puderam apresentar, por exemplo, memoriais, participar do julgamento mediante uma sustentação oral. E o Tribunal de Justiça, naquela ocasião o Tribunal de São Paulo, reconheceu a nulidade em ação rescisória, julgou procedente o pedido rescindente e prontamente proferiu novo julgamento. E o Superior Tribunal de Justiça considerou que essa medida não foi adequada, porque o tribunal, ao rejulgar a causa sem proceder à renovação da intimação, que considerou indispensável, teria incidido no mesmo erro que culminou com a rescisão do julgado por cesseamento de defesa. E esse, então, foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Um ponto que eu trago para a nossa discussão, enfim, ponderação, é que talvez esse tipo de abordagem viole a autonomia da ação rescisória, acabe tratando-a como um recurso, porque é próprio da ação rescisória que o tribunal reconheça a violação, mediante juízo rescindente, e passe logo em seguida ao rejulgamento da causa no juízo rescisório. Então, o juízo de origem, naquele caso, era o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se é uma ação autônoma, o juízo de origem é o juízo natural e é o próprio juízo da ação rescisória. Talvez haja aqui também uma dificuldade em termos de repristinação do processo originário. De todo modo, sim, existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, de que é possível que o processo retorne à origem para novo julgamento. Agora, doutor Paulo, no caso de improcedência liminar nos termos do artigo 332 do CPC, é possível a aplicação no julgamento de ação rescisória? Pode ser aplicado no julgamento de ação rescisória? Vamos lá. Artigo 332 do Código de Processo Civil. O que ele nos diz? Ele nos diz que é possível, em algumas situações, haver uma improcedência liminar do pedido. O que é isso? É a possibilidade de nós termos. Primeiro, o que é uma liminar? Liminar é tudo que é inicial. É muito normal na prática nós vermos as pessoas confundindo liminar com tutela provisória. Né? É bem verdade que, muitas vezes, na maioria das vezes, a tutela provisória é deferida liminarmente, é deferida no início do processo. Mas a palavra liminar nos dá uma ideia de tempo no início.
Então, quando nós falamos de improcedência liminar do pedido, nós estamos falando, de improcedência, uma decisão de mérito inicial no processo, antes de ouvir a outra parte. Esse artigo 332 ele é muito interessante, porque ele trata de hipótese de improcedência. Ele jamais poderia ser uma hipótese de procedência liminar. Por quê? Porque eu não posso julgar procedente uma postulação sem ouvir a outra parte. Ou seja, eu não posso julgar procedente uma ação sem ouvir o réu, prejudicando o réu sem ouvi-lo. Isso seria uma grave violação ao contraditório à ampla defesa. Por isso é que o Código de Processo Civil prevê uma situação de improcedência liminar. É possível, nessas situações de improcedência liminar, aplicar a ação decisória. E aí, se nós olharmos as hipóteses do artigo 332, nós vamos perceber que ele integra o que nós conhecemos como o sistema de precedentes do Brasil. O artigo 332 diz, olha, juiz, se você receber uma demanda que contraria súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, leia-se no STF, pelo regime da repercussão geral, porque não há recursos repetitivos no STF. 3. IRDR e IAC. 4. Súmula de tribunal local. Essas situações que nós vemos como decisões vinculantes ou decisões com uma força muito grande dos tribunais, nessas situações é possível que o juiz liminarmente rejeite a postulação. E é o que eu também sempre digo sobre o nosso sistema de precedentes. Nós não temos no Brasil apenas a premissa dos precedentes, 926 e 927 do CPC. Nós vamos além. Além da premissa do precedente, nós temos várias repercussões dogmáticas à premissa do precedente. E uma das repercussões importantíssimas é essa, artigo 332 do CPC, um instrumento de abreviação da demanda quando você ajuiza uma postulação em contrariedade àquilo que já está pacificado nos tribunais. Isso é possível ser aplicado à decisória? Plenamente possível. Plenamente possível. Esse é um dispositivo que se aplica a qualquer procedimento previsto no nosso ordenamento jurídico, não há nenhum óbice de sua aplicação às ações decisórias. Doutora Luciana, e a concessão da tutela provisória de urgência, ela é cabível em ação rescisória? Sim, ela é cabível à ação rescisória e ela encontra disposição ali no artigo 969 do Código de Processo Civil. É uma situação bastante interessante, porque a tutela provisória, ela envolve um juízo de probabilidade, geralmente fundado na urgência, mas também na evidência do direito alegado em juízo. No caso da ação rescisória, os argumentos, nós podemos, na verdade, diferenciar o juízo rescindente do juízo rescisório. A tutela provisória, para o âmbito do fundamento rescindente, ela deve ser capaz de convencer o tribunal a respeito de que, provavelmente, o resultado da ação rescisória será de procedência quanto à existência de um ato ilícito relativo, por exemplo, à violação à norma jurídica. Então, aqui é uma tutela contra o ilícito, no âmbito do juízo rescindente, mediante a técnica desconstitutiva. Então, via de regra, nesse caso, não é preciso indagar a respeito da ocorrência ou não de dano, basta alegar e demonstrar a probabilidade de que há um ilícito a ser removido. Claro, depende também do fundamento por meio do qual se invoca ou se ajuiza a ação rescisória. Porque se nós tivermos falado em prevaricação, corrupção, dolo, coação, simulação entre as partes, a situação muda de figura. Mas, via de regra, será preciso demonstrar a probabilidade do direito e, no âmbito do juízo rescisório, que aí já engloba o rejulgamento da causa, também podemos falar além de tutela contra o ilícito, tutela contra o dano. E aqui qualquer técnica processual pode ser empregada, porque depende do direito material posto em causa. Agora eu queria saber do doutor Paulo o seguinte: o que é que justifica, doutor Paulo, o prazo decadencial de 2 anos
para a ação rescisória, ou seja, no âmbito civil, né, e a ausência de prazo, no caso, para revisão criminal. E a propósito, eu vou olhar aqui para essa câmera 3 aqui, falar que esse é o tema do nosso próximo Entender Direito, ok? Revisão criminal. Voltando aqui para o doutor Paulo. Então, doutor Paulo, por favor. Me permita, de novo, voltar um pouquinho. Esse tema que a Luciana tratou muito bem, com muita profundidade, eu acho que também é um dos maiores, um dos temas mais importantes da ação rescisória. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai ajuizar uma ação rescisória, você já está sofrendo uma execução em primeira instância, né, Luciano? Então, você está sofrendo uma execução, você está sofrendo os efeitos da decisão em primeira instância, só que você entende que essa decisão ela vai ser desconstituída. Então, por isso que toda essa ideia trazida pela Luciana, na prática, é muito importante. Porque você pode, ao ajuizar uma ação rescisória, que a princípio o ajuizamento da ação rescisória não afeta em nada essa execução que está sendo processada em primeira instância. O simples ajuizamento não faz parar a execução que você está sofrendo em primeira instância. Então você pede uma tutela provisória na ação rescisória, muitas vezes, para parar essa execução. Vai dizer, não, peraí, nós temos um problema sério aqui, então assim, tribunal, suspenda o trâmite dessa execução, não deixa-o ser executado, porque essa decisão provavelmente será desconstituída. Então, acho que é um instrumento sim, de grande relevância para a ação rescisória e, não à toa é bastante utilizado na prática. Né? E aí, em relação ao prazo, esse é um dos temas que eu acho mais interessantes. Esses contornos que nós temos da ação rescisória no Brasil reflete a nossa percepção cultural em determinado tempo e espaço sobre a flexibilização da coisa julgada. Sobre como nós vamos manter isda a coisa julgada. E aí nós vemos, na revisão criminal, não há prazo para a revisão criminal. Você pode desconstituir a coisa julgada de forma favorável ao réu a qualquer tempo, porque se entende que nós estamos tratando de liberdade, né? E que é um dos bens mais importantes da vida humana, talvez o mais importante da dignidade da pessoa humana, mas é possível que nós também tenhamos bens jurídicos tão relevantes quanto a liberdade no cível. E aí vem a pergunta, por que 2 anos? Se a revisão criminal não tem prazo. Então, eu estou plantando algumas sementes aqui para a gente refletir sobre isso. Se nós olharmos os prazos prescricionais do direito civil, eles variam de acordo com o bem jurídico que nós estamos defendendo. Existem determinados bens jurídicos que o legislador quer dar maior proteção, aumentando o prazo prescricional, e outros bens jurídicos que ele quer dar menor proteção, reduzindo os prazos prescricionais. Então, é uma reflexão muito interessante. E dando um passo adiante, o nosso legislador ordinário, historicamente, optou pelo prazo de 2 anos, em regra. Há no Brasil situações distintas dos 2 anos. Né? O próprio artigo 975, que trata dos prazos da ação rescisória, traz lá algumas situações diferentes. Na hipótese de prova nova, é possível você ter um prazo diferenciado. Os artigos 525 e 535 também trazem um prazo diferente. Você lembra aquela situação que a gente estava conversando? De ação rescisória em razão de precedente do Supremo Tribunal Federal, precedente posterior. O que eles dizem lá? Será cabível essa ação rescisória não no prazo de 2 anos contados da formação da coisa julgada, mas no prazo de 2 anos contados da formação do precedente do Supremo Tribunal Federal. Então é possível que eu tenha uma coisa julgada formada em 2016, um precedente formado em 2020, e eu vou ter até 2022 para desconstituir uma coisa julgada que se formou em 2016. É o que nós chamamos de
prazo de ação rescisória dilatado ou prazo móvel. Doutora Luciana, e quem são os legitimados a ajuizar a ação rescisória? Bem, conforme o artigo 967, quem foi parte no processo, sucessor de quem foi parte no processo, o terceiro juridicamente interessado, o Ministério Público e aquele que deveria ter participado ou não, tem legitimidade para propor a ação rescisória. E é interessante, por exemplo, a figura do terceiro juridicamente interessado é que quem pode ser atingido pela eficácia da sentença rescindendo, sofrendo um prejuízo juridicamente relevante. Ele normalmente detém uma relação jurídica conexa àquela decidida em juízo pela decisão que se pretende desconstituir com agora a ação rescisória. Então, por exemplo, em situações, o Ministério Público tem legitimidade sempre que em causa direitos públicos indisponíveis, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por exemplo, que ex-sócios de empresa falida têm legitimidade para propor ação rescisória contra um acórdão transitado em julgado que decidiu a ação revocatória. Doutora Luciana, ainda com você, a gente sabe que no âmbito do STJ temos a súmula 7, né, que impede enfim, a revisão de fatos e provas, enfim, essa questão do reexame de fatos e provas. Isso abarca também o conceito de ação rescisória? Sim, essa é uma questão muito interessante e me parece que depende do fundamento invocado para o ajuizamento da ação rescisória. Então, o reexame de provas, se nós estivermos tratando da ação rescisória fundada em manifesta violação à norma jurídica, penso eu, e na verdade é algo até relativamente pacífico no âmbito da doutrina da jurisprudência, neste caso, em que está em disputa o significado normativo da norma, aliás, significado normativo no que serve a decisão justa, nesta hipótese, que é, a bem da verdade, talvez a mais comum no ajuizamento da ação rescisória, não cabe o reexame da prova, não cabe dilação probatória, mesmo porque se fosse o caso de dilação probatória, seria uma apelação com prazo estendido e a ação rescisória não visa a refazer juízos de fato ou refazer a valoração da prova. É preciso analisar se houve ou não manifesta violação à norma jurídica. Agora, nas demais hipóteses, e que retomo, nós estamos tratando da violação ao devido processo, em que há, por exemplo, erro de fato, prova nova, simulação, dolo, nestes casos, o fundamento da ação rescisória permite, inclusive, a produção de prova nova. Então, é possível, e presume-se que assim será, que haja exame da prova, que haja, inclusive, uma dilação probatória, conforme o caso. Então, a fim de resumir, via de regra, e eu digo, no mais comum dos casos, a ação decisória acaba sendo interposta com base no inciso 5, que é a manifesta violação da norma jurídica, que é muito comum. E por isso também é muito comum se dizer, bom, a ação decisória não visa a exame da prova, não trata da justiça ou injustiça da decisão, é vedado o exame de provas. Ok, mas nesse caso, nas demais hipóteses, é possível, inclusive, produzir prova nova. Então, depende. Resumindo, Doutor Paulo, ainda no âmbito desse conjunto aí probatório, eu queria saber se e entender direito, né, se cabe a rescisória diante da presença de prova nova anterior ao julgamento do processo originário. Cabe, é uma das hipóteses expressamente previstas no artigo 966 do CPC. Nós olharmos o artigo 966, inciso 7, ele diz lá: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, atenção a isso, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Então, isso é bem importante nós percebermos que a prova nova que pode dar ensejo a uma ação rescisória não é aquela que deixou de ser produzida por desídia do autor, por desídia da parte, do processo originário. Tem que ser uma prova que você demonstre que você não tinha conhecimento dela à época dos fatos, ou que ela, alguma prova surgida após o julgamento. E, além disso, como disse o dispositivo, essa prova nova tem que ser capaz, por si só, para alterar o resultado. Ou seja, eu não vou ajuizar uma ação rescisória por prova nova se essa prova nova não é algo essencial do processo. Pode dar ensejo a um resultado diverso. E eu lembro o que eu falei anteriormente, que o artigo 975, parágrafo 2º, diz que a ação rescisória por prova nova
terá o seu prazo de ajuizamento. O termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova. Ou seja, não é da data do trânsito em julgado, mas é da descoberta da prova nova, observado o prazo de 5 anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Ou seja, o prazo da ação rescisória é da descoberta da prova nova. Mas você não pode desconstituir essa coisa julgada se você ultrapassou o prazo de 5 anos da formação da coisa julgada. Então, coisa julgada, você tem até 5 anos para rescindir essa coisa julgada, ajuizar sua ação rescisória. Se você descobriu a prova nova no 4º ano após a coisa julgada, você só vai ter o prazo de 1 ano para ajuizar sua ação rescisória. Se você descobriu a sua prova nova no 3º ano após a coisa julgada, você vai ter o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação rescisória. Tá certo. Bom, e para a gente finalizar aqui, infelizmente, né, o tempo está assim voando, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos. Quais são os maiores desafios práticos que o judiciário pode ter de encarar no âmbito aí, né, na seara da ação rescisória, para evitar, por exemplo, banalizações? Eu gostaria de começar com a doutora Luciana, por favor. Essa é uma questão interessante, no meu modo de ver, parte da própria definição de ação rescisória como ação autônoma, e que, portanto, caracterizada por pressupostos próprios, não se confundindo com elementos de recurso especial, recurso extraordinário. Me parece que um dos maiores desafios é manter-se adstrito às hipóteses de cabimento da ação rescisória e tratá-la com rigor relativamente, por exemplo, à manifesta violação à norma jurídica, para não ensejar a utilização da ação acessória como, por exemplo, uma apelação, não permitir, portanto, o reexame da prova. Enfim, eu penso que o desafio prático está, em primeiro lugar, na descrição às hipóteses taxativas já roladas na legislação e no que tange à problemática dos precedentes e aquela questão já levantada da coerência. A ação rescisória ela ainda pertence ao discurso, ao âmbito da tutela dos direitos em uma dimensão particular, porque diz respeito à desconstituição da coisa julgada. Ela não é propriamente um mecanismo voltado à promoção da unidade do direito, por exemplo, como são os precedentes. Então, também a partir do aprimoramento que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe com relação à manifesta violação da norma jurídica, uma das minhas preocupações diz respeito à não retroação de precedentes por meio de ação rescisória. Doutor Paulo, por favor. Eu vou na mesma linha. Nós temos que ter muito presente a ideia de que nós estamos tratando de um direito fundamental previsto na Constituição, que é a coisa julgada. E a coisa julgada talvez seja um dos instrumentos mais relevantes de densificação do princípio da segurança jurídica. E a segurança jurídica é algo fundamental na sociedade brasileira. Algo fundamental na sociedade brasileira. Algo fundamental em qualquer sociedade. Nós precisamos viver com segurança. Então, se você informa ao cidadão que ele tem uma posição estável, a regra tem que ser a proteção dessa posição estável, para que nós possamos viver em um ordenamento jurídico que outorgue segurança jurídica aos seus cidadãos. Então, assim, essa tem que ser a premissa fundamental. Premissa fundamental. A partir daqui, nós vamos olhar para a ação rescisória como um instrumento excepcional. E nessa excepcionalidade, como muito bem disse a Luciana, nós precisamos interpretá-los restritivamente. Restritivamente. As hipóteses de cabimento de ação rescisória devem ser hipóteses taxativas e, além disso, de interpretação restritiva, para que nós possamos proteger esse direito fundamental previsto na Constituição. Então, o maior desafio prático é o respeito às hipóteses de cabimento e a premissa de que, em regra, a coisa julgada deve ser preservada. Ok, hoje a gente entendeu direito sobre a ação rescisória
com a advogada Luciana Robles de Almeida, quem eu agradeço a participação mais uma vez aqui, doutora Luciana. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Também agradeço a participação do professor e adjunto do advogado-geral da União, doutor Paulo Mendes. Mais uma vez, doutor Paulo, muitíssimo obrigada pela aula. Fátima, querida, eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui com vocês. Me chamem sempre, especialmente ao lado da Luciana, que para mim é uma alegria. Luciana, querida, muito bom sempre te ouvir, sempre, foi maravilhoso esse momento juntos. Fátima, a gente trouxe muita informação aqui. Esse episódio acabou ficando um episódio riquíssimo sobre o tema e eu estou muito feliz com o resultado. Espero que os telespectadores gostem também, que eu acho que vai ser bastante contributivo para os operadores de uma forma geral. Tenho certeza de que sim, viu? Mais uma vez, muito obrigada em meu nome, em nome da equipe aqui do Entender Direito, a participação de ambos. Claro, né? Agradeço também a sua companhia aqui no nosso programa. E eu já te antecipo, viu? No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre outra classe processual que também é um instrumento jurídico excepcional, é a revisão criminal. E eu vou te esperar, viu? E aí, quer conferir novamente essa e outras entrevistas, reportagens especiais e tudo mais que a comunicação do STJ produz? É simples. Acesse o canal do Tribunal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. A gente se encontra.